em Êxodo, capítulo de número 30, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor em Êxodo capítulo 30, nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Diz assim as Sagradas Escrituras: E farás um altar para queimar o incenso, de madeira de cetim o farás. E com ouro puro o forrarás, o seu teto e as suas paredes ao redor, e as suas pontas lhe farás uma coroa de ouro ao redor. E os varais farás de madeira de cetim, e os forrarás com ouro. E Arão sobre ele queimarás o incenso das especiarias, cada manhã, quando ponha em ordem as lâmpadas, o queimará. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta, nem tampouco derramareis sobre ele libações. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, nós vamos estudar um pouquinho hoje, e este texto especificamente, ele fala sobre o altar, um tipo de altar. Este altar é chamado na Bíblia o altar do incenso. Lá no Velho Testamento, na época que o povo de Israel, eles saíram do Egito e estava caminhando pelo deserto, caminharam por 40 anos no deserto. No período em que eles caminhavam no deserto, eles cultuavam a Deus, e no culto que eles ofereciam a Deus, oferecia sacrifícios, ofertas. Era a forma que Israel aproximava de Deus, e era aceito por Deus por meio dos sacrifícios e as ofertas que eles ofereciam. E nas cerimônias religiosas que eles apresentavam a Deus, primeiro foi na tenda
que era uma cabana que Deus mandou Moisés construir, chamado tabernáculo. Posteriormente, Salomão, ele construiu um templo muito lindo, que ali oferecia-se os sacrifícios, ofertas a Deus, através dos sacrifícios, holocaustos. Então Deus recebia aquela oferta e aceitava o culto que eles ofereciam a Deus. E entre os elementos que eles apresentavam a Deus, neste altar, Deus deu uma ordem a Moisés que construísse este altar. O altar, ele tinha aproximadamente 45 centímetros de largura, era quadrado, e aproximadamente quase 90 centímetros de altura. Era um altar pequeno. Ele era feito de madeira, e a madeira era revestida de ouro. Dentro das Sagradas Escrituras, isso tem uma simbologia, este altar. Deus deu a ordem a Moisés que quando construísse este altar deveria ser de uma madeira específica. Essa madeira era uma madeira especial. Especial porque a broca não entrava nessa madeira. Ela tinha um cheiro nela que, por si, a broca não conseguia entrar nessa madeira. Então, ela era uma madeira resistente. E essa madeira, dentro da simbologia bíblica, ela está representando a humanidade de Jesus. Justamente, Jesus, ele foi participante da natureza humana, porque ele nasceu de Maria, embora a sua concepção, ela não teve a participação do homem, ele foi gerado por obra e graça do Espírito Santo. Mesmo ele sendo humano, pecado não fez parte da sua vida. Jesus foi um homem santo, puro, que viveu aqui na terra. Justamente esta madeira estava representando, simbolicamente, a pessoa de Jesus. O ouro está representando o seu lado divino, a divindade dele. Ele tem uma parte humana, mas ao mesmo tempo ele também é divino. Ele não deixou de ser Deus, mesmo fazendo-se homem. Este altar representava justamente a pessoa de Jesus lá no Velho Testamento. Este altar era importante e ele era um altar sagrado. Deus deu uma ordem a Moisés que este altar deveria ser revestido de ouro e na sua borda, tipo uma coroa com argolas nas suas extremidades. Este altar não era qualquer pessoa que poderia tirar este altar do lugar, transportar este altar para outro lugar. Justamente porque este altar era sagrado, era santo. Ele era um altar. Como pode um objeto ser santo? Um altar como este aqui, vamos dizer, ser santo, sendo que é de acrílico, vamos dizer assim. Aquele era de madeira revestida de ouro. Era santo porque ele era separado para esta finalidade. Este altar não poderia ser oferecido outra coisa nele, porque este altar era separado para oferecer-se o incenso sagrado a Deus. Ele era santo, santificado.
dedicado, ele era separado para Deus. E as pessoas, quando tinha que mudar os utensílios, o tabernáculo de lugar, era os levitas, eram as únicas pessoas que poderiam transportar não só o altar, mas todos os utensílios do tabernáculo. Nenhuma outra pessoa poderia transportar, porque os levitas eram pessoas que Deus separou, pessoas consagradas, pessoas separadas para esta finalidade. Então, aquelas argolas tinha as varas, que era também revestida de ouro, colocava naquelas argolas e colocava no ombro e transportava este altar quando era necessário. Deus estava sempre falando com o povo de Israel que a maneira deles relacionarem com Deus, a maneira deles servirem a Deus, era uma maneira santa, era uma maneira separada. O modo de vida deles relacionarem com Deus era diferente das demais pessoas. Por razão disso, porque eles eram conhecidos como o povo de Deus. Esta maneira de servir a Deus, de se comportar diante de Deus, fazia com que eles se tornassem pessoas diferentes dos vizinhos, diferente das demais nações. Então, quem olhava para Israel o conhecia como o povo de Deus, um povo diferente. Com isto, eles eram santos, eles eram separados, modo de vida dos demais povos, no que diz respeito ao relacionamento com Deus, ao modo de vida deles. Eu quero que os irmãos observem, só para eu quero falar sobre o incenso. Eu vou me prender mais sobre este assunto e eu quero que os irmãos observem aqui que o versículo de número 9, Deus está falando a Moisés. Vamos ler o versículo de número 7 primeiro, o 7, o 8 e o 9. Deus fala a Moisés dizendo no versículo de número 7: E Arão, sobre ele, sobre o altar, queimará o incenso das especiarias. Cada manhã, toda manhã, Arão, o sacerdote, colocava o incenso e queimava. Quando ele ia colocar em ordem as lâmpadas do tabernáculo, colocava o azeite e limpava as lâmpadas, colocava elas em ordem. Então ali ele já queimava o incenso. Versículo 8: E acendendo Arão as lâmpadas à tarde, o queimará. Este será o incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Todo dia, manhã e tarde. Arão entrava no tabernáculo, quando ele ia apagar as lâmpadas, limpar, cuidar das lâmpadas, ele colocava o incenso e queimava. À tarde, quando ele ia acender as lâmpadas no tabernáculo, novamente, ele colocava incenso e queimava. Manhã e tarde, isto era um mandamento de Deus, pelas gerações, pelas vossas gerações. O versículo 9 está escrito assim: Não oferecereis sobre ele incenso. Que tipo de incenso está falando aí? Incenso estranho. Por quê? Este incenso aqui, ele era um incenso especial.
a receita deste incenso aqui foi dada por Deus a Moisés. Este incenso, nenhuma outra pessoa poderia usar este incenso. Compor esse incenso com as especiarias que existia nesse incenso. Este incenso era sagrado, só para Deus, para mais ninguém poderia queimar este incenso. Ele fazia diferença entre o incenso comum. Quando eu falo do incenso comum, eu me lembro um dia, ali na Vila Rubim, no mercado da Vila Rubim, eu passei em frente a um lugar ali, não sei se aquilo é incenso não, mas que queimava um negócio lá, que coisa horrível, misericórdia. Eu tinha que passar logo para o estômago lá. Coisa horrível. Quando se fala do incenso, aqui ele está falando do incenso estranho. Estranho porque ele não é especial. Estranho porque ele não é santo. Estranho porque este não é preparado para Deus. Qualquer pessoa, em qualquer esquina, achava o incenso comum, o incenso estranho. Mas o incenso sagrado, só para Deus. E aí veja bem, acontece algo, que este incenso, ele, vamos ler o versículo de número 34, para os irmãos antes de eu prosseguir. No mesmo capítulo, Êxodo 30, vamos ler o versículo 34 para os irmãos entenderem. Vamos começar no versículo de número 34. Versículo 34 diz assim: disse mais o Senhor a Moisés. Quem falou a Moisés? Quem falou a Moisés? O Senhor falou a Moisés. Deus fala. E eu glorifico a Ele porque Ele é um Deus que fala. Ele não é um Deus mudo. Ele é um Deus que fala. O nosso Deus, o Deus que essa igreja serve, o Deus que nós cultuamos, Ele é um Deus que fala. Ele ouve. Ele não é um Deus estático, que está lá parado num lugar e quando vai mudar você tem que pegar ele nas costas e carregar. O nosso Deus é poderoso. É um Deus que fala, é um Deus que ouve. E aí a Bíblia diz: disse mais o Senhor a Moisés. O que Deus disse a Moisés? Toma especiarias, o quê? Aromáticas. Quais são as especiarias aromáticas? Aí ele diz assim: estoraque, ônica, cálbano. Estas especiarias aromáticas, aí ele diz assim: e incenso puro. Tinha que pesar. Tinha que pesar. De igual peso. Deus deu a receita, a fórmula para fazer, compor este incenso. Além do incenso puro, tinha algumas especiarias. Aí versículo de número 35. E disto farás incenso. Aí está escrito assim, o quê? Quando você lê assim, um perfume, segundo a arte do perfumista, temperado, puro e santo. Quando você lê isto, o que vem à sua mente? Imagine uma coisa: a irmã chega e quando senta perto de você, ela usou aquele perfume, aí você sente aquele aroma e pensa assim, mas que delícia. Quando você abraça o irmão está perfumado, você sente aquele aroma, aquele perfume delicioso.
Aí dá vontade assim, eu quero comprar um destes. Não é assim? Talvez você até particular, você pergunta, aonde é? No Boticário, onde que é? Preste atenção, é isso que a palavra de Deus está dizendo. Segundo a arte de quem? Segundo a arte de quem? Do perfumista. Deixa eu te falar uma coisa. Deus gosta de coisa boa. Eu descubro aqui que Deus gosta de coisas boas. Mas tem pessoas que quando vai dar alguma coisa para Deus, dá estragado. Quando já não serve mais lá na casa dele, manda lá para a casa do Senhor. Deus já está quebrado, geladeira velha, freezer velho, cadeira velha, deu alguma coisa. Não, Senhor. Deus gosta de coisas boas. Agora preste atenção. A reação que dá, eu disse aqui uma reação positiva. Quando você sente o perfume da irmã, quando você sente o perfume do irmão, que sensação agradável que é. Mas quando você sente o contrário, que queima o nariz, a primeira coisa que você faz, você faz isso. Não é assim? Quem suporta um odor, um mau cheiro? Quem suporta? A reação é imediata. A reação é, quando você passa em algum lugar, quando você tapa o nariz, você vira para um lado, você... Irmão, o incenso que Deus está dizendo aqui, ele é segundo a arte do perfumista. Sabe por quê? Quando queimava o incenso, este cheiro, as especiarias, elas exalavam um aroma no tabernáculo e enchia o tabernáculo de um aroma agradável. O que isto aqui está representando? Em primeiro lugar, ele está representando a adoração dos salvos a Deus. O culto, a oração, o louvor que se apresenta a Deus. Deus lá no seu trono, ele aspira aquele aroma agradável e Deus fica satisfeito, feliz, porque é algo agradável, é algo prazeroso que se apresenta a Deus. Deus recebe no seu trono, porque o incenso aqui, ele representa as orações dos santos, a adoração dos santos. Por isso não pode ser estranho. Não pode ser estranho. É algo especial. Engana-se quem pensa que Deus recebe. Quando diz assim, desculpa a minha expressão, mas alguém fala assim, vou cantar um hinozinho para Deus. Aí as pessoas vêm sem preparar, sem ensaiar, de qualquer maneira, desentulado, errado. O tocador toca para lá e ele canta para cá. Eu não me atrevo a cantar porque eu não sei cantar. Se eu abrir a boca para cantar, vocês vão chorar de tristeza e alegria. Então não me atrevo a cantar. Meu negócio é outro. Mas quem tenha graça, o dom, o talento, ou quem é separado para isto, deve se dedicar, se preparar, porque não se apresenta qualquer coisa a Deus. As pessoas que são responsáveis ou têm este dom, é preciso preparar e ter consciência que quando se apresenta algo a Deus, deve se apresentar com excelência, para Deus receber lá no seu trono. Aí as pessoas não se preparam.
às vezes não vem de qualquer maneira, chega diante de Deus de qualquer maneira, não se prepara, apresenta coisas excelentes, com qualidade para Deus, porque Deus vai receber lá em cima no seu trono, e a graça dele vai manifestar mediante o propósito que há no coração de cada um. Ah, mas pera lá, deixa eu só explicar. Pastor, então pera lá. Então eu sou meio desvirtuado, eu não devo cantar. Bom, talvez Deus não te chamou para cantar, te deu o ministério de orar, de intercessão. Então vai orar. Ora. Bom, Deus me chamou para cantar e nem para orar. Bom, para orar, Deus chamou todo mundo para orar. Não é possível que a pessoa não sabe falar com Deus. É? Mas para uma coisa Deus chamou, eu tenho certeza. Ninguém é inútil na sua obra. Às vezes as pessoas não descobriu ainda o que é para ele fazer. Talvez ele não faz parte do coral, mas ele sabe orar. Talvez ele não sabe orar, mas ele sabe evangelizar. Ele sabe visitar os doentes, os enfermos. Ele sabe entregar um folheto, fazer uma visita na casa. Ninguém na igreja, na obra de Deus, é inútil. Todos são úteis na obra do Senhor e Deus sabe aproveitar muito bem. Mas o que eu quero dizer, mesmo você talvez tenha dificuldade, mas quando você se prepara, quando você dedica, quando você busca, Deus te capacita. Existem pessoas que não cantavam nada, nem abria a boca, sabia abrir a boca. Mas as pessoas colocaram um desejo no coração e dizem: eu quero louvar, eu quero apresentar louvores a Deus. E essa pessoa começou a dedicar, se preparou e Deus deu graça. As pessoas são instrumentos nas mãos de Deus, são vasos nas mãos do Senhor. Tudo depende da dedicação e da preparação de cada um. Só para os irmãos entenderem. O incenso aqui, quando Deus está falando aqui para o povo de Israel, nós lemos o versículo 35, o versículo de número 36. Ele diz assim, depois que nós lemos o 35, puro e santo. Ele é puro, santo, separado. Nenhum perfumista poderia fazer e compor deste incenso para usar em qualquer lugar. Ele era uso exclusivo de Deus. Sabe por que era uso exclusivo de Deus? Porque ele está representando aqui a oração dos santos e a adoração que era oferecido a Deus. Quando eu leio o versículo de número 36, aí ele está dizendo assim: e dele moendo o pisarás, e dele porás diante do testemunho, na tenda da congregação, onde eu direi a ti. Aí ele diz assim: coisa santíssima vos será. Ai, irmãos, este incenso aqui, primeiro, antes dele ser apresentado a Deus, preste atenção, ele tinha que ser moído. Depois, ele ia ser pisado. O que significa isso? Antes de uma pessoa apresentar-se a Deus em adoração, em louvor, em glorificação a Deus, esta pessoa primeiro, ele precisa se humilhar diante de Deus. Ele precisa ser quebrantado diante de Deus. A soberba, a altivez, o espírito elevado, Deus não aceita diante dele.
Aí Tiago, ele já diz, Deus, ele rejeita. Quem que ele rejeita? Vocês se lembram? Quem que Deus rejeita? Deus rejeita os soberbos. Aí tem pessoa que chega diante de Deus cheio de si. Ele esquece que ele é um pecador. Ele esquece que ele precisa do sacrifício de Cristo para ele ser justificado. Que ele precisa da misericórdia de Deus. Ele precisa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Ele precisa arrepender. Ele precisa da purificação pelo sangue de Jesus. Ele precisa se humilhar e descer diante de Deus, na sua atitude de espírito, para que Deus então o exalte na presença dele, para que essa pessoa receba graça, para que essa pessoa receba força, para que ele seja renovado. Muitas das vezes nós chegamos tão cheios de si na casa de Deus, chegamos, às vezes não oramos, não falamos com Deus, às vezes nos portamos mal no horário do culto, andamos na hora do culto, trafegamos para lá, tirando a atenção, desviando a atenção dos outros. Você já pensou o visitante chegar na sua casa, entrar na sua casa, não te dar bom dia nem boa tarde? Você sentar com ele para conversar, mas ele vira as costas para você, liga a televisão, não está nem aí para você. Você está conversando com ele, mas ele não está nem dando atenção. O que você faz? Você levanta e ó, eu vou fazer o que aqui nesta casa? Deus não é diferente. A nossa atitude diante de Deus deve ser uma atitude de humildade diante dele, de um espírito quebrantado, de reverência diante de Deus, porque ele é um Deus santo, ele é um Deus puro, e ele exige de quem o adore, de quem o cultue, que tenha um espírito de reverência, de santidade diante dele. A razão de muitas pessoas às vezes não serem abençoados ao cultuarem a Deus, ao adorar a Deus ou se apresentar diante do Senhor, porque às vezes se apresenta mal diante do Senhor, não se comporte bem diante de Deus. Mas este texto da palavra do Senhor, ele está nos dizendo aí que nós devemos nos portar diante do Senhor com humildade, com espírito quebrantado diante do Senhor, para que sejamos abençoados por Ele. E quando a palavra do Senhor nos diz aqui, na sequência, tem aqui uma resposta positiva da parte de Deus nesse texto. Aí diz assim: e dele porás diante do testemunho, diante da arca, na tenda da congregação, onde, aí Deus está dizendo, eu virei a ti. Está escrito assim na sua Bíblia, pois coisa santíssima vos será. Irmão, preste atenção. Quando você se apresenta diante de Deus em adoração verdadeira, em um culto, oferecendo um culto sincero e verdadeiro a Deus, Deus está dizendo, eu venho a ti. Aqui nós estamos oferecendo um culto coletivamente a Deus, a igreja, mas individualmente, cada um já saiu da sua casa com um propósito no coração, dizendo, eu vou à igreja, e eu não vou lá para participar do culto, eu vou lá para oferecer um culto de adoração, de louvor, de glorificação a Deus. Aí tem pessoas que pensam que aqui é lugar de encontro, de bate-papo, de colocar algumas coisas em dias. Aí as pessoas se portam mal diante de Deus e é perigoso.
Mas quem sabe cultuar a Deus, já sai da sua casa com um propósito no coração: eu vou à igreja para oferecer o meu culto a Deus, de louvor, de adoração. E ele não fica sem a resposta de Deus, quando ele faz isso dentro do propósito de Deus. Deus fala ao seu coração, Deus abençoa a sua vida, você recebe uma palavra de Deus, você é renovado, você é abençoado por Deus, porque Deus está dizendo: virei a ti. Quando se oferece esta adoração, este culto a Deus, Deus ele vem confirmando esta resposta. Eu quero que os irmãos observem aqui que eu já expliquei que o incenso, ele é o símbolo da oração e da adoração. Em todos os cultos que oferecia Israel, o incenso estava presente. E o incenso, nesta época, este incenso, ele era uma oferta que se oferecia a Deus, que custava um valor estimado. Porque existia algumas especiarias deste incenso. Ele não era um incenso puro. Ele tinha o estorate, que era uma especiaria. Depois eu vou explicar para os irmãos. Tinha a ônica e o gálbano. Estas especiarias aromáticas, ela era cara, de valor alto. E cada uma dessas especiarias tem aqui um certo significado. Para extrair, para tirar estas especiarias, era um processo que muitas das vezes que demandava muita dedicação, trabalho, esforço. Aquilo que você oferece a Deus, que não te custe nada, não tem sentido. Não tem sentido você oferecer para um Deus santo, um Deus eterno, um Deus poderoso, algo banal. Aí a palavra do Senhor, ela está nos mostrando aqui. Vamos lá, eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Primeiro, antes de eu dar sequência, João capítulo 4, versículo de número 23 e o versículo de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, versículo de número 23 e o versículo de número 24. Alguns irmãos conhecem de cor este texto, mas nós vamos ler o que Jesus falou para uma mulher chamada samaritana, digamos assim. Versículo de número 23, Jesus está dizendo assim: mas a hora vem, o tempo vai chegar. Esse tempo que Jesus está falando é este tempo agora, o tempo da igreja. É o nosso tempo. É esse tempo. Que tempo maravilhoso é este? Que tempo bom é este tempo? É o tempo da graça. É o tempo que o Espírito Santo está aqui operando, falando conosco, nos renovando, nos visitando. Você adora Ele, você glorifica Ele, Ele está perto de você, Ele está dentro de você. Por isso Jesus, Ele disse: a hora, mas a hora vem, e agora é em que os verdadeiros adoradores. Eu quero que você preste atenção, que Jesus, Ele faz a diferença. Os verdadeiros
verdadeiros adoradores. Deixa eu te falar uma coisa. A adoração verdadeira é aquela adoração que passa pelo Calvário. Toda adoração que não passa pelo Calvário, ela não é verdadeira. Eu vou te dar um exemplo aqui. Lá no início, 2 homens foram adorar a Deus. O primeiro, ele juntou os produtos da terra, vegetais, moranga, palavra minha, plantou os frutos da terra, Caim, e ofereceu a Deus. Não porque era apenas o produto da terra, mas a atitude do espírito de Caim não estava em consonância com o propósito de Deus, com a forma que Deus estabeleceu. Porque preste atenção, eu não tenho direito de me apresentar a Deus do jeito que eu penso, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino. Existe uma regra e eu sou submisso a ela. Nós somos submissos às regras que Deus estabeleceu. Nós não podemos fugir das regras que Deus estabeleceu para nos apresentar a Ele em culto, em adoração, em louvor. Eu tenho que me submeter às regras. Caim não submeteu às regras que Deus estabeleceu. Ele ofereceu o sacrifício. Quando se lê sobre Abel, Abel também foi oferecer um sacrifício a Deus. Mas Abel escolheu o melhor do seu rebanho. Por que ele escolheu o melhor do seu rebanho? Porque existia já uma atitude pré-concebida no seu espírito, lá no seu coração. Eu não ofereço qualquer coisa ao meu Deus. Eu não ofereço coisas segundo a minha mente para Deus. Eu vou oferecer a Deus aquilo que Ele estabeleceu, do modo que Ele estabeleceu. Aí Abel ofereceu o seu sacrifício. Deus se alegrou, recebeu o sacrifício. E mais ou menos assim, aquela fumaça subia, Abel ia direitinho, palavras minhas, conjectura minha, ia direitinho. A fumaça de Caim ia desviando, espalhando, não subia de jeito nenhum. Caim ficou com inveja de Abel, porque Deus aceitou o sacrifício. Não apenas por causa do elemento, mas Abel, na sua atitude, ele já ofereceu o melhor do seu rebanho, porque justamente ele já estava na direção do Espírito, oferecendo a Deus uma oferta, se chama uma oferta cruenta, uma oferta de sangue, para cobrir as suas transgressões, os seus pecados diante de Deus. Representava para Cristo, que vinha morrer na cruz do Calvário. Por isso Deus aceitou. Há muitos louvores que é uma abominação a Deus. Desperta mais o sentimento de paixão pela carne do que uma glorificação a Deus. Existem muitas pessoas que se compõem letras, poemas e querem apresentar a Deus, mas são como ofertas de Caim, não são como ofertas de Abel, porque não glorifica, não exalta, não engrandece o poder de Deus. Toda adoração, toda glorificação a Deus
ela exalta o poder de Deus, a redenção de Deus, o poder criador de Deus, o perdão que Deus oferece, a graça de Deus, a eternidade, a criação, tudo que Deus fez. Se não tiver isto, não glorifica a Deus. Não é adoração verdadeira, é falsa. E tudo aquilo que é falso, Deus vira as costas, Deus não recebe. Aí tem muita gente enganada, pensando que está adorando a Deus, cultuando a Deus. Mas entre o verdadeiro existe o falso. Aí Jesus, ele disse: mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aí, irmão, se não passar pelo Calvário, não é. 24. Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem. De que maneira? De que maneira? Em espírito e em verdade. É uma atitude mais do coração, da mente, do que uma emoção. É mais uma atitude do espírito. É uma coisa racional e não apenas baseada em emoção, coisas passageiras e terrenas aqui. Por isso nós precisamos ter certo cuidado. Jesus, ele disse que esta adoração, ela deve ser uma adoração verdadeira. E ela é verdadeira quando ela é baseada dentro dos princípios das Sagradas Escrituras. Vamos mais um pouco. Vamos ler aí Jeremias, capítulo 6, o versículo 20. Vamos ler o que Jeremias e outros profetas, eles, na mensagem deles, falaram sobre o incenso, sobre isso. Jeremias, capítulo de número 6, o versículo de número 20. Jeremias fala para o povo de Israel. Diz assim, o versículo de número 20. Para que, pois, me virá o incenso, da onde? De Sabá. Israel não tinha incenso puro, ele vinha de fora, ele vinha de Sabá. E a melhor cana aromática da terra remotas, aí diz assim: vossos holocaustos não me faz o quê? Não me agrada. Irmãos, isso aqui me chama muito a atenção. Entendeu? Nem lhe são, o quê? Suaves os vossos sacrifícios. No culto que eu ofereci a Deus, tinha incenso. Mas era caro, pagava-se com unha este incenso. Mas que nós precisamos ter o máximo de cuidado, para nós não tornarmos formalista, por hábito apresentar-se diante de Deus, por um costume sem reverência, sem santidade, sem propósito. Eu posso fazer muitas coisas para Deus e Deus não aceitar mim. Eu posso ajudar na obra de Deus, doando materiais para a obra de Deus, ofertando, sendo dizimista. São muitas coisas que nós fazemos para Deus e nem assim Deus fica satisfeito conosco. Nós não podemos cair no ridículo, pensar que eu posso comprar as bênçãos de Deus, que eu posso pagar Deus
para me abençoar. Tem muitas igrejas ensinando o povo isso. Irmão, você contribui e Deus te cura. Quanto maior a sua oferta, maior é a sua bênção. Deus não é isto, isso não é Deus. Que a Bíblia revela, não. Isso não é Deus. Deus não negocia. Se precisássemos de negociar, quem seríamos nós para negociar as bênçãos de Deus? Todos os nossos recursos esgotariam e nós não receberíamos nada de Deus. As bênçãos de Deus são de graça para nós. É um ato de graça, de misericórdia. E o que nós fazemos por amor, louvor, glorificação, gratidão, reconhecimento por sua bondade e a sua misericórdia, e não para comprar as suas bênçãos, como muitas pessoas têm. Aí, por isso Deus chama a atenção deles e fala assim: para que, pois, me dirá o incenso de Samar? Importar, trazer lá da Índia, da Arábia, para oferecer no meu altar? Que adianta a cana aromática? Porque Deus não estava satisfeito com o culto de Israel. Aí quando eu prossigo a leitura, ele diz: vossos holocaustos não me agradam, nem me são suaves os vossos sacrifícios, porque tornou-se falso. Propósito de espírito não estava condizendo com os princípios que Deus estabeleceu. Irmãos, esta é a razão que muitas pessoas eles não conseguem sobreviver na fé. As bênçãos de Deus não os alcançam na vida. Às vezes as pessoas vivem em uma ilusão, e quando cai a real, fica revoltados com Deus, revoltados com o Evangelho, porque foram iludidos, tomam raiva de Deus, porque criou-se uma ilusão, e quando cai na real, assim: mas eu acreditei que Deus era assim. Mas Deus não se apresenta assim, a Bíblia não apresenta Deus desta forma. Aí as pessoas muitas das vezes ficam revoltadas com Deus, ficam revoltadas com o Evangelho, porque às vezes as próprias pessoas não vão para a Bíblia, vão mais por aquilo que as pessoas falam e não confere com as Sagradas Escrituras. Por causa disso, o crente precisa conhecer a Bíblia. Porque o dia que a pessoa te ensinar algo fora da Bíblia, você sabe: o pastor está falando errado, o professor da escola dominical está ensinando errado, ou a igreja fulana de tal está pregando e ensinando o povo errado, porque não é isso que a Bíblia diz. Vamos mais um pouco. Nós lemos Ezequiel 27, 22. Ezequiel capítulo 27, versículo de número 22. Nos diz assim: os mercadores de Samar, mercadores, porque estas especiarias Israel usava no seu culto, mas eles não tinham isto em Israel. Israel ele não conseguia isso. Isso vinha de fora, de longe. Eles importavam isso. E aí, Ezequiel, ele está falando nesse texto. Aqui ele diz: os mercadores de Samar, Ramá, eram eles os teus
eram eles os teus mercadores, em todos os mais refinados aromas, e em toda pedra preciosa, em ouro negociavam nas tuas feiras. Eles compravam para apresentar a Deus. Agora veja bem, eu estou correndo aqui, que eu estou colocando os irmãos dentro da Bíblia. Mateus 2:11. Mateus 2, versículo de número 11. Nos diz assim: e entraram na casa e acharam. Quem que eles acharam? O menino com Maria. Já sabe quem é esse menino? Jesus. O que eles ofertaram para Jesus? Qualquer coisa. Qualquer coisa. Quando eles chegaram ali, os magos, eles ofertaram, acharam o menino com sua mãe, prostrando-se. Primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Adoraram, o reverenciaram. Mas era um menino, um bebê, recém-nascido. Mas lá no seu consciente, eles sabiam muito bem quem era aquele bebê. Não era um bebê comum. Mas como que esses magos entenderam? Um temor tinha dentro do coração deles. O Espírito Santo de Deus o revelou. Eles tinham uma atitude de reverência, de respeito e temor a Ele, mesmo Ele sendo um bebê. O adoraram, abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádivas. Primeiro, ouro. Eu reconheço que tu és divino, filho de Deus. Ao entregar o ouro, eles se humilharam, adoraram, reverenciaram, e com esta atitude eles estavam dizendo: sei que tu és o filho de Deus, o divino que se fez homem e veio até nós. Entregaram o incenso. Com esta atitude eles estavam dizendo: eu sei que tu és digno de receber adoração, louvor, glória e honra. Eu te adoro, eu te glorifico, eu rendo a ti o meu culto a ti. E entregaram a mirra, dizendo: eu sei. Com esta atitude estavam dizendo: eu sei que tu vem, mas vai morrer e ressuscitar ao terceiro dia, vai subir e sentar à mão direita de Deus o Pai. A mirra era para oferecer e usava quando morria, preparava o defunto para enterrar. 3 especiarias entregaram a ele. Agora veja bem, no culto do Velho Testamento de Israel tinha um incenso. Quando Jesus nasceu, chegou na terra, a primeira coisa que foi oferecida a ele: ouro, incenso e mirra. Dá para você entender a simbologia bíblica, que o incenso aqui está representando a nossa adoração, nosso louvor que apresentamos a Deus. É aquilo que sai espontâneo, voluntariamente do seu interior. É um reconhecimento, é como é um elogio sincero, verdadeiro. Não é lisonja. Lisonja não é verdadeira, não é sincera. Ela não tem verdade nela. Mas elogio é
como se você estivesse elogiando Deus, exaltando a Ele, glorificando a Ele pelo seu poder, por tudo que Ele faz e reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é poderoso. Meus irmãos, a palavra do Senhor, ela nos revela que o propósito de Deus é que seu povo não é apenas o povo de Deus. A vontade de Deus é que os povos o prostrassem diante dele e o adorassem, e o glorificassem e honrassem. Porque antes de um gesto físico, existe um propósito no espírito, no coração. E é por meio deste propósito, desta atitude, é que Deus estende as suas mãos e abençoa a sua vida. A Bíblia está cheia de exemplos. Eu só vou te lembrar uma coisa. A Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. Não é isso? Você sabe qual foi a situação que estava Jó quando Deus virou o cativeiro de Jó? O que Jó estava fazendo? Quando Deus virou o cativeiro de Jó, Jó estava orando. E parece que foi Jó, ele sempre foi um homem de oração, de comunhão com Deus. E quando Jó estava orando, e quando chegou naquela parte da oração, que Jó, ele começa a interceder pelos seus amigos. Amigos que virou as costas para ele. Amigos que apontavam o dedo e diziam: você está assim porque você está em pecado. Você está assim porque Deus pesou a mão, está pesando a mão em você. Alguma coisa você fez errado. Eram os amigos de Jó que dizia isso para ele. Mas Jó não deixou de orar por eles. No momento da intercessão, quando Jó orava pelos seus amigos, a Bíblia diz que Deus virou o cativeiro de Jó. É como se Deus chegou para ele, tivesse batido no ombro dele e diz assim: basta, chega, vindo o período da sua prova. Levanta daí agora, você está curado. E Deus começou a mover o coração dos povos, os amigos fazendeiros, e eles começaram a trazer presente para Jó. Um dá 100 ovelhas, outro dá 200 jumenta, e outro dá mais uma coisa, e dá mais outra, e dá mais outra. Deus abençoou a sua esposa, ela engravidou de novo, gerou mais filhos, e Deus restituiu a família de Jó, e foi restituindo. Aleluia, aleluia. E Deus foi restituindo. Foi justamente no momento que Jó estava orando, intercedendo pelos seus amigos, Deus virou o cativeiro de Jó. Você sabe quando Deus levou Paulo e Silas da prisão? Quando ele estava com os pés e mãos atados, mas ele estava orando e adorando, louvando a Deus. Foi justamente quando estava orando, Deus estremeceu aquele cárcere, mandou um terremoto naquele cárcere, as portas se abriram. Foi quando ele estava adorando a Deus, orando e louvando a Deus. Ah, se os crentes soubessem o segredo de uma verdadeira adoração, de um verdadeiro culto a Deus, a sua vida era outra. Ia renovar e mudar a sua vida, transformar a sua vida, porque é isso que Deus está buscando. Está na hora, chegando a hora de eu parar, mas eu quero que você abra a sua Bíblia em Malaquias, capítulo de número 1 e o versículo de número 1. Se você achar Mateus, você volta atrás um pouquinho, você vai achar. Malaquias, capítulo 1, do versículo de número 11. Isso aqui é uma profecia bíblica. Uma profecia. E
diz assim: mas desde o nascente do sol até ao poente será grande entre as nações o meu nome. Tem muitas pessoas que brincam com o nome de Deus, tropeça, fala em Deus, mas só quando tropeça. Às vezes, quando acontece uma coisa, a pessoa fala vulgarmente o nome de Deus. Deus proíbe falar o nome dele em vão. O nome de Deus é santo. Você deve falar o nome de Deus no Espírito, não vulgarmente, com contos, piadas. As pessoas que falam em Deus assim, o dia que você fala o nome dele não tem poder para você, não tem autoridade. A pessoa já não tem temor, não tem respeito às coisas de Deus e a Deus. Aqui ele está dizendo que o seu nome será grande entre as nações. O nome de Deus é um nome poderoso. Ele é santo. O nome dele é maravilhoso. Isso é acompanhado por uma atitude de temor, de respeito, de reverência ao nome dele. Aí ele diz que o seu nome é grande entre as nações. Aí diz assim: em todo lugar se oferecerá o meu nome incenso em uma oração de que jeito? Pura. Sempre Deus está falando e recomendando. Pura. E aí ele está dizendo aí: porque o meu nome será grande entre as nações, diz o Senhor dos exércitos. Isso aqui é um tempo para o futuro. Mas ele está dizendo aqui que seu nome vai ser grande. Em todos os lugares vai se oferecer a ele o incenso na oração pura. O nome de Deus vai ser glorificado. O nome de Deus vai ser invocado. O nome de Deus vai ser adorado. O nome de Deus vai ser reverenciado. Hoje, alguns lugares, eles adoram a vaca, o rato e não adoram a Deus. Mas vai chegar um tempo que essa terra vai ser cheia do conhecimento de Deus. E a graça de Deus vai encher esta terra. E este mundo vai experimentar na realidade o que é a presença e o reino de Deus. Vai ser uma coisa tremenda, uma coisa gloriosa, uma coisa maravilhosa. Por isso a palavra do Senhor, ela está nos dizendo assim: que este tempo é um tempo futuro. Vai ser um período que Jesus ele vai reinar aqui na terra, porque ele vai, por 1000 anos, Jesus vai estabelecer o seu reino aqui. E quando Jesus reinar aqui, ele vai cumprir o propósito de Deus, como descendente de Davi. Ele vai reinar aqui, estabelecer o seu reino. Depois do arrebatamento desta igreja, Jesus vai reinar, a igreja vai ser glorificada, Jesus vai voltar, e ele vai estabelecer o seu reino. Por 1000 anos Jesus vai reinar. Vai ser um reino de paz, de comunhão,
de alegria. Não será o céu aqui, nem o paraíso aqui. É um reinado de Cristo, 1000 anos. E quando Cristo reinar aqui, reinando aqui, aquilo que foi lá no Velho Testamento, como eles cultuavam a Deus, porque esse privilégio que nós vivemos hoje é para a igreja, que é comprada, lavada no sangue do Cordeiro de Deus. Este privilégio aqui é para a igreja. Depois que a igreja for tirada, Israel vai reconhecer Jesus como seu Messias. Assim como nós celebramos hoje a Santa Ceia na igreja, em memória à morte e à ressurreição dele, há 2000 anos atrás, eles vão voltar a celebrar os sacrifícios e o culto novamente, como era no Velho Testamento, agora com a presença de Jesus. No período do milênio, por isso a palavra de Deus, ela está dizendo assim: mas desde o nascente do sol até o poente será grande será grande entre as nações o meu nome. Aí eu faço uma observação, já disse aqui, existe nação que eles não conhecem Deus, que eles não adoram a Deus, eles adoram a vaca, eles adoram o rato. A vaca é Deus, gente. O rato não é em todas as nações. Tem nações, se você falar Jesus para eles, eles perguntam para você: isso é de comer? Eles não conhecem Jesus. Existem lugares que eles não conhecem. Irmão, isso aqui é uma riqueza. Uma riqueza você conhecer o Evangelho, você ter esta graça, o Evangelho de Deus. Isso é uma bênção sem medida na nossa vida. Mas tem lugares que eles não conhecem Deus, eles não têm o privilégio que nós temos de conhecer esse Evangelho, esta graça. Mas quando chegar este tempo, aí Deus está dizendo aqui que o seu nome será grande entre as nações. E outros textos diz que a terra, quando você lê assim, a terra encherá do conhecimento do Senhor. Você já leu a expressão? Você lembra assim? Porque justamente no tempo do milênio, primeira coisa que Jesus vai fazer, Satanás vai ser amarrado e vai ser preso por 1000 anos. Não haverá violência, morte, crime, nada disso. 1000 anos de paz, reinado de Cristo, 1000 anos de paz. E nesse tempo, o culto a Deus, ele é tão importante, e ele está tão cheio de significado espiritual, que neste tempo ele voltará à presença do incenso aqui, no culto e no sacrifício diante de Deus. Eu quero parar aqui hoje, que a hora não permite. Terça-feira, se Deus quiser, eu vou continuar este estudo. Mas eu quero te lembrar uma coisa. A palavra do Senhor nos diz que a sua oração, ela sobe diante de Deus. Eu só quero encerrar aqui no Salmo 140, em versículo 1. Vou parar aqui. Terça-feira eu vou continuar. Irmão, a sua adoração, seu louvor a Deus, ele não fica aqui embaixo. Não fica. O seu louvor
a sua adoração, assim como o incenso era queimado e subia diante de Deus, o seu louvor, o louvor da igreja, a oração dos santos, elas sobem diante de Deus. Eu só vou ler para vocês Salmo 140, versículo 1. Talvez terça-feira que vem eu vou ler Apocalipse, onde aparece as orações dos santos diante do altar. É como que, não é assim, é comparando, é como se a sua oração, a sua adoração, ela tomasse uma forma, materializasse, e elas estão lá diante de Deus, e vai chegar um dia que as suas orações, elas vão ser queimadas no altar do incenso. Por causa disso que Jesus, ele ensinou aos discípulos a orarem, e na oração do Pai Nosso não é uma forma. Jesus está ensinando uma atitude de espírito, e ele diz assim: venha o teu reino. Não é isso que ele disse na oração? Venha o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso deve ser o maior desejo dos salvos em Cristo Jesus. É o reino, é o domínio de Deus sobre tudo e sobre todos. E esta oração, quando ela é feita, esse desejo se expressa através da oração, é a oração espiritual. Ela está lá em memória diante de Deus. Se você ler Atos 10, a história de Cornélio, você vai ver que o anjo está dizendo para ele que as esmolas e as orações dele estão em memória diante de Deus. A sua oração, a sua adoração, o seu louvor não fica aqui, está lá diante de Deus. Esta é a razão. Eu fiz, não é o Salmo 140, me ajuda a lembrar, é o Salmo de número 141 e 2. Suba, o que ele diz aí? Aí ele está dizendo, é o 141 e 2. Suba a minha oração, ela não fica aqui embaixo. Ele está pedindo, suba a minha oração perante a tua face. Irmãos, a oração, ela cria uma atmosfera espiritual. A adoração, o louvor. Você sabe por que oração? Porque no culto, quando você está diante de Deus, embora alguns momentos a pessoa não consegue, às vezes fica tão despercebido, é como se o espírito começa a vaguear, aí por aí afora, perambulando. Tem pessoa que fica tão desligado na igreja, tão desligado, o espírito dele está longe, longe, longe. Aí o pregador diz assim: irmão, aconteceu um acidente e fulano quebrou a perna. Aí a pessoa está tão desligada, nem sabe, nem ouviu direito. Ele levanta e diz: glória a Deus. É hora de glorificar porque o irmão quebrou a perna. Aí a pessoa está tão desligada, tão longe, tão longe. Esse culto, essa atitude de... não tem atitude de adoração, não tem culto, não tem louvor. Então não sobe, não cria uma atmosfera espiritual aí. Deus não pode manifestar isso. Não tem como. Ele é espírito. Deus, ele depende desta atmosfera de adoração, de louvor. Quando a pessoa está nesta atitude de adoração, de louvor, de glorificação, a sua oração, ela sobe na presença de Deus.
E ela fica em memória diante de Deus, guardada. Um dia, Deus vai dar a resposta de todas as orações a este mundo. De todas as orações, vai ser quando Deus vai fazer justiça neste mundo, para implantar o reino dele aqui. Depois, outro dia, eu vou ler para vocês em Apocalipse. Mas esse era o desejo do salmista, quando ele ora e ele pede a Deus que a sua oração, ela precisa subir diante de Deus. Irmão, quando a oração sobe diante de Deus, vem uma resposta de Deus para você. Vem uma resposta de Deus. Por isso nós devemos aprender a ter uma atitude de reverência, de respeito, conhecer a palavra de Deus e sabermos como nos comportar diante do Senhor, para que Ele venha nos abençoar, nos renovar, nos restaurar, nos fortalecer, porque quando a pessoa, ele adota esta postura, Deus, Ele te renova, Deus te fortalece, Deus te cura, Deus te sustenta na hora das provas, na hora das suas lutas. A presença de Deus, ela vem sobre a sua vida, te renovando e te sustentando. Você torna um crente firme na fé, você torna uma pessoa que tem uma firmeza espiritual, uma estabilidade espiritual na sua vida. Não é qualquer coisa que vai te mover facilmente, porque você tem uma experiência com Deus, você conhece Deus, você tem a graça de Deus na sua vida. Que esta noite a presença de Deus venha te renovando, que a presença de Deus venha te fortalecendo, que a presença de Deus venha confirmando a sua convicção espiritual, que a presença de Deus venha te fortalecendo cada dia, para você continuar a sua caminhada na fé, na presença de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.